Fala galera aí do meu canal, canal Momento Santista, aqui é o Anderson Meira, mais conhecido por Andersal, né? Segundo aí a tropa maravilhosa aí do Big, né? Do Intercâmbio Santista. É o meu segundo ou terceiro vídeo que eu vou fazer pro canal. Peço desculpas por não ter feito mais vídeos aí anteriormente, mas devido à correria aí, né? Do trabalho, do dia a dia, eu também estava com uns problemas de saúde aí. Agora tá um pouquinho melhor, ainda não tô 100%, mas a gente vai poder trocar essa ideia aí. Então vamos lá, vamos falar desse jogo que aconteceu, né? A estreia do Santos na Série A novamente, né? Do Brasileirão aí, né? 2025. O retorno do Santos à elite do futebol, né? Lugar da onde ele nunca deveria ter saído. E o primeiro jogo, nada mais nada menos, foi contra o Vasco, fora de casa, no São Januário, no Rio de Janeiro. Com o time treinado pelo Carille, né? Bom, o primeiro tempo do Santos, na minha opinião, foi muito bom. O Santos jogou muito bem, sobre marcar bem, teve uma boa saída de bola, o meio de campo do Santos estava funcionando. Aos 20 minutos do primeiro tempo aí o Barrial fez o gol, né, com o passe do Tiquinho. Foi um erro ali de saída de bola da zaga do Vasco, né? Mas o Santos soube aproveitar e fez um belo golaço, hein? Barrial, que é uma grata surpresa, que pra mim, eu confesso que tava um pouco de receio dele aí, né? Da vinda dele, que ele veio do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro não falava muito bem dele, esses problemas que ele tinha também aí musculares, né? Enfim, que jogador sempre, né? O Santos sempre contrata, a gente brincou e falou muito disso, que o Santos sempre contrata jogadores que já estão machucados, mas o Barreal realmente é o primeiro jogo dele como titular, o segundo ele entrou contra o Corinthians também, ele foi muito bem quando entrou no segundo tempo de lá contra o Corinthians. Então, assim, é uma grata surpresa, realmente está mostrando para que veio. E muito se mostra que vai ser uma peça importante aí pro decorrer do campeonato, né? Do ano do Santos 2025 aí. Bom, mas o primeiro tempo o Santos jogou muito bem, né? Conseguiu ali fazer um gol, 1 a 0, saiu, só foi pro segundo tempo, pro intervalo, ganhando de 1 a 0. Então, o que a gente se esperava, né, cara? Esperava que o Santos ia vir com muito mais ímpeto, com muito mais vontade, com muito mais raça, com uma marcação talvez até mais dobrada, né? Até porque, cara, quando acabou o primeiro tempo, a torcida do Vasco tava xingando o Carille, né? O que é típico do Carille, né? A torcida impaciente com o time do Vasco e tal. Então, assim, tudo a favor do Santos, né? Tudo a favor porque o Santos fizesse aí um segundo tempo melhor do que fez o primeiro. Só que não. O Caixinha realmente, cara, eu fui um que defendi muito o Caixinha, né, nesse Campeonato Paulista, nessas questões que a gente tava reclamando, que a gente não tinha colocado todos os reforços a mesa, né, para ele poder realmente mudar as peças, fazer jogadas diferentes, táticas diferentes, mas realmente o Caixinha vem se mostrando um técnico que não é pro Santos, cara. Já ficou muito claro isso na semifinal do Paulista contra o Corinthians. Ele já fez realmente mudanças horrível, né? Começou também a escalação de um time horrível. Nesse início de Brasileirão, que jogou contra o Vasco, a escalação primeira dele, primordial, a que ele começou o jogo, foi boa. Foi uma escalação que eu faria também. Então ele fez certo, porém, realmente, cara, ele recuou muito o Santos. E fazendo isso, o time do Vasco começou a gostar do jogo, entendeu que poderia chegar mais na zaga do Santos. E aí a gente entra nos pontos negativos, né? Que foi a zaga. Tirando a defesa, no caso, né? Tirando o Brazão, o goleiro Brazão, que fez uma ótima defesa, até eu marquei aqui. Ele fez uma defesa aos 24 minutos do segundo tempo, uma defesaça assim, quase que impossível, mas é o Brazão, né? É um bom goleiro, né? Que realmente vai ajudar muito o Santos, vai ser aí, de repente, até especulado aí para outros clubes da Europa, ou até mesmo do Brasil, enfim. Mas é um ótimo goleiro. Mas assim, a defesa, tirando o goleiro, o Gil, muito mal, cara, muito mal. Aceitou aquele gol de cabeça do Vasco ali, né? Que ele ficou parado sem esboçar nenhuma reação. Ficou parado na frente ali do jogador, não me recordo o nome agora do jogador do Vasco, e cabeçou como se fosse um tiro na queima-roupa ali. Nada o Brasão pode fazer. E assim, o cruzamento veio lá, o toque de bola veio do lado direito do JP Sherman, que realmente a gente sabe, é o menino da vila, é o menino da base, mas assim, as paciências com ele já se esgotaram. A gente deu as chances que ele precisava, ele jogou o Brasileirão na Série B, iniciou o Paulista esse ano, iniciou
o Campeonato Brasileiro. E assim, a gente vê que realmente pro JP Sherman, cara, não dá mais. Ele não é um jogador que vai corresponder ao Santos. Talvez ele jogue bem em outro clube, mas o Santos ele não vai vingar. Não adianta a gente querer se iludir, se enganar, porque realmente ele não está bem na lateral direita ali, no lado direito. E não é só ele, hein? O Santos não tem lateral direito. Que fica aqui a dica que tem que contratar um lateral direito, mais um zagueiro, para que o Santos realmente possa ter uma destoar, sair fora um pouco né, não ficar dependente desses jogadores aí para o resto da temporada, né? Que o Santos tem aí uma Copa do Brasil para disputar e tem um brasileiro para disputar. Que na minha visão, o brasileiro do Santos ganhar, eu acho que assim, o Santos tem que entrar em todas as competições para ganhar, mas eu acho que o brasileiro vai ser um pouco mais complicado de se ganhar. Porém, o Santos tem time sim para se classificar em quarto, até máximo sexto aí na tabela do brasileiro, se classificar para Libertadores ano que vem, porque o Santos tem time para isso. Agora, o senhor Caixinha realmente está deixando a desejar, não está treinando o Santos, deu esses dias de folga aí, e a gente sabia que a torcida ia cobrar, e tem que cobrar com razão mesmo. É uma colônia de férias hoje no Santos, é muito oba-oba, é muito diz que me diz, que muito fuzuê, e não pode ser assim. O Santos não pode ser assim. Tem que treinar, cara. Tem que treinar, cabeceio, as defesas de bola aérea, que o Santos toma gol a rolé. A rolé. Então, assim, o Caixinha até melhorou isso durante o Campeonato Paulista, mas agora realmente voltou novamente tudo de novo. Então, assim, tem que sanar isso. E eu, sinceramente, eu não mandaria agora embora o Caixinha, não. Mas o jogo contra o Bahia vai ser primordial. O Santos não pode nem empatar esse jogo aí. E nem ganhar de 1-0 ou ganhar assim, ganhemos daquele jeito. Não, tem que ganhar com o G maiúsculo, cara. O Santos tem que se impor na Vila Belmiro, fazer um jogo primordial para o Caixinha permanecer. Porque da minha parte, se ele não fizer um jogo bem, bom, não escalar certo e trocar as peças erradas, pra mim é pedir a cabeça dele. Quem vai vir eu não sei. Eu sei que o Caixinha não pode mais permanecer no Santos porque a gente tem que cobrar agora. Agora é a hora de cobrar, é o começo. Porque se deixar para depois, acabou. Desculpe dar uma travada aqui. Então é isso, gente. Então, assim, o Caixinha realmente ele fez substituições, não vou saber quem por quem, mas é aquilo que o Caixinha é incrível. O jogador que tá jogando bem, ele pega e tira. Então ele tirou o Barreal, que fez o gol, e não só pelo gol, tava jogando bem. Tirou o Bom Tempo, mais um ponto positivo do Santos. Bom Tempo é um cara que não sente o jogo. Ele não pode jogar lá na arena do Corinthians, pode jogar no campo do Vasco, pode jogar na Vila Belmiro. Ele não sente, cara. É um menino, esse é o menino da base que veio, subiu, assumiu a responsabilidade, tomou a vaga do Pituca aí, muito provavelmente, né? E, cara, é o jogador assim que realmente o Santos precisa. Esse sim é um menino da base. Ele não é essa série, fora de série, não. Mas ele é um jogador muito bom mesmo. E que vai ajudar muito o Santos aí. Vai mesmo. Esse é o sempre que tá destoando, né? O Santos joga mal, ele sempre destoa. Ele sempre faz a parte dele, o papel dele muito bem. E até mais às vezes. Então, assim, até marquei, eu tô lendo aqui que eu marquei no papel. Ponto positivo ao bom tempo, Barreal pelo gol e pelas jogadas que ele fez, né? O Escobar, cara, lateral, olha, o Escobar, ele não tem a parte técnica, ele não tem toda a qualidade do mundo, mas ele é um excelente, para mim, excelente lateral. Ele tem a raça, cara, e a raça sobrepõe todos os defeitos que ele tiver. Porque ele joga muito, é outro também que não, dificilmente ele sente o jogo, jogou muito bem ali, acho que talvez só o jogo contra o Corinthians que ele não fez uma partida assim muito. É, mas assim, fez uma razoável até. Mas esse jogo contra o Vasco em especial, ele jogou demais, 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 demais. Com raça, tirando, dividindo, brigando. Enfim, cara, esse é um jogador que a gente quer no Santos, cara. Se não tem qualidade superior aos outros jogadores, então que se disponha na raça, na vontade, no empenho. E isso o Escobar tem de sobra, cara. E o Brasão, né, pela bela defesa que fez algumas outras defesas, mas aquela nos 24 minutos de cabeça do Verratti foi sensacional, uma defesa assim, realmente pra entrar pra história, né. E aí os pontos negativos, né, que são o JP Sherman, que já vem fazendo jogos ruins desde o ano passado, desde a Série B, que pra mim, na minha concepção, já não dá mais pra vestir a camisa do Santos. O problema é esse, né, que tem o Léo Godoy também atrás dele, vamos dizer assim, à espera, que também é horrível, horroroso. O JP Sherman, o Gil, eu gosto do Gil, é um zagueiro de qualidade, de experiência, mas a gente precisa de outro zagueiro, como eu já disse.
O Gil ele não vai aguentar o campeonato inteiro do Brasil, Brasileirão, da Série A ou a Copa do Brasil. Então a gente sabe que às vezes ele vai capengar, porque ele já é um jogador veterano, ele já não tem todo aquele físico, o porte físico ele tem, mas o físico, aquele pulmão a mais, ele não tem mais isso. Né? Então a gente precisa dessa renovação, de uma cotação aí tanto para lateral direito quanto para mais o zagueiro. E o nosso amado, né, o Guilherme, né, cara, que pra mim, mesma coisa do JP Sherman. Desde o ano passado, pra mim, ele já não era pra ter vestido mais a camisa do Santos. Esse início de ano, tivesse negociado, seria importante. Ele vai em podcast, quer se defender, fazer autodefesa, mas a gente sabe, cara, o Guilherme também é um jogador que não rende o que deve render, pipoca em jogos importantes, perde muitos gols na cara do gol, como aconteceu o ano passado na final do Paulista, quando o Santos jogou contra o Palmeiras lá, como aconteceu na série B. O ano inteiro fez gols importantes, mas errou, perdeu demais também. Esse ano no Paulista, mesma coisa. E no Brasileiro, a gente já começou a ver. Perdão aí, pessoal. Já começou a ver que realmente ele não vai ser assim o jogador que a gente espera pro Santos. Ele pode ser ali um jogador para entrar no segundo tempo. Mas é aí um outro erro do Caixinha, cara. Que não tira o Guilherme por de jeito nenhum. Eu não sei o que ele tem com o Caixinha, eu não sei o que ele tem ali com a diretoria, eu não sei. Mas ele não tira o Guilherme jogando mal. Mal. Começar com ele até beleza. A gente entende a escalação dele. Não vai tirar agora. Mas, cara, primeiro tempo inteiro não jogou bem. Começou jogando mal no segundo tempo. Tira, troca. Troca, faz uma substituição ali para realmente melhorar o time, que poderia realmente aí fazer sair uma jogada importante, um gol de quem entrasse, enfim. Guilherme tá precisando de um banco. Eu, na minha parte, se fosse possível vender, negociaria, porque não é jogador pro Santos. Então esses são os pontos negativos, os pontos positivos que eu salientei aqui. E assim, cara, o Caixinha, pra mim, é mais o jogo contra o Bahia e já era. Não venceu. Empatou ou venceu não convencendo, vamos dizer assim. Tchau e benção, pega a mala, obrigado Caixinha pelos serviços prestados até agora e segue teu rumo. Porque também não é treinador pro Santos. E assim, a diretoria também tem que abrir o olho quando for contratar. Contrata técnico que tenha visão, qualidade, que treine e que tenha cacife para cobrar esse elenco do Santos aí. Tá? Que tenha cacife. Que tenha qualidade, que seja um cara que trabalha, que cobra, que treina, não fica dando folga toda hora, todo momento, todo instante, cedendo às vontades dos jogadores. Isso não pode acontecer no Santos. Pode acontecer em outros clubes. No Santos, não. E ontem o nosso presidente, Marcelo Teixeira, deu uma entrevista, meio que, digamos assim, criticando ali a postura do Caixinha. Ele não falou nome, mas deu a entender isso. Todos os youtubers aí estão falando isso. E eu concordo com as palavras do presidente, porém, a gente também não pode, eu vou aqui criticar, porque a gente não pode eximir o presidente dessa conta aí também. Porque o presidente não adianta só também ficar falando diante das câmeras aí lá, meter o pau, falar e não sei o que, isso e aquilo, beleza. Eu repito aqui, concordo com as palavras deles, porém, lá nos bastidores, ele tem que cobrar o Caixinha, ele tem que cobrar o elenco do Santos. Então tem que ser presidente na frente das câmeras e fora dela, tem que cobrar também. Não adianta falar e chegar lá e não, é tudo beleza, tudo mil maravilhas, não questionar a questão de descanso, né, os treinamentos, enfim, isso não pode acontecer também. Então tem que ser tanto lá quanto cá. Concordo com as palavras, o que disse faz todo sentido, porém tem que fazer também atrás, nos bastidores, cobrar. Cobrar o caixinha, cobrar o elenco, cobrar quem tiver que cobrar. Você é presidente, tá lá pra isso. Então é isso, pessoal. Acho que eu vou fazer um resumo aqui bem rápido. Assim, eu confesso que fiquei muito frustrado porque o Santos perdeu pro Vasco. E perdeu pro Vasco do Carille. O Carille, aquele que treinou o Santos ano passado, que tirou sarro da torcida, né? Que falava mal da torcida, criticava, apontava o dedo na nossa cara. E a gente aguentou esse cara até o final do ano, ganhando uma Série B aí horrorosa. Ganhemos perdendo. É só no Santos que a gente vê isso. Ganhamos perdendo esse campeonato horroroso. O Santos foi obrigado a disputar porque caiu, mas disputou. E ainda subiu com esse cara que não tem jogada nenhuma. É um treinador de uma nota só.
E essa nota era cabeceio, como sempre também foi no Santos. E nem isso o Caixinha soube anular, soube trocar, marcar, enfim. Então me mostra realmente um ponto muito negativo do seu Caixinha. Liga um sinal de alerta vermelho que para mim, na minha visão, se eu fosse presidente, o último jogo seria contra o Bahia. Se não melhorar, se não vencer, se só empatar ou vencer não convencendo, é tchau Caixinha. Tem que trocar. E quando for trocar, olhem bem os treinadores que tem no futebol, ou brasileiro, ou sul-americano, ou enfim, tem que campear, tem que, sabe, investigar, procurar, tem que procurar. Não dá pra ficar na mesmice dos mesmos de sempre. Então é isso, rapaziada. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa um like, se inscreve no canal. Canal Momento Santista Arte. Beleza? A gente vai sempre trocar aqui uma ideia, vai sempre impor, né, colocar aqui as opiniões, a minha visão do jogo, dos jogos, a minha visão do Santos, sempre com sinceridade, sempre essa sardinha para lá, A ou B ou C, não. Aqui eu torço pro Santos e vou cobrar que seja lá quem for que seja cobrado. Beleza, rapaziada? Então tamo junto, um grande abraço a todos e até mais.